Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Emílio Guambe, é advogado, é igualmente doutorando em Direito e juntos vamos analisar a renegociação dos contratos dos megaprojetos. Conforme o Presidente anunciou a quando da tomada de posse, que haveria uma necessidade de criar melhores condições para os moçambicanos. Este é o cerne da questão hoje. Igualmente iremos também analisar alguns pressupostos sobre o encerramento e o cancelamento do apoio pela USAID a Moçambique, onde, por um prisma diferenciado do feito semana passada, vamos analisar alguns aspectos sobre essa temática que não foi possível aprofundar, não é, de forma exaustiva por conta do tempo. Doutor Emílio, muito obrigado por ter concedido o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa casa. A primeira questão que irei lhe colocar, doutor, é a seguinte. Ouvimos todos, quando da tomada de posse do Presidente da República, onde ele disse, na verdade, está gravado para todo aquele que quiser tirar alguma dúvida sobre essa matéria, de que os contratos dos megaprojetos iriam ser renegociados. E não só, disse igualmente que há uma necessidade premente de estes contratos, ou na revisão dos mesmos, colocar-se lá o fato de os moçambicanos não se beneficiarem destes contratos. Temos visto, são vários, até porque o Presidente fez igualmente, deu alguns exemplos sobre isto, falou do Palma, falou do próprio, alguns distritos em Cabo Delgado, falou de Manica, falou de onde ele foi governador por 8 anos, onde tens lá investimentos multimilionários, mas o povo nada ganha com isto. Doutor, a questão primordial aqui é possível renegociar estes projetos? Boa noite, telespectador. Agradecer o convite formulado e dizer que, primeiro, como uma questão prévia, vou dizer que eu sou doutorando em riscos complexos, fiz mestrado em Direito. Bom, relativamente à questão da renegociação dos contratos dos megaprojetos, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista científica da Universidade Técnica de Moçambique, que tratou desta matéria. Não foi de forma exaustiva, mas pronto, eu tenho recebido um bom feedback em relação a este artigo que publiquei na revista científica. Bom, indo direto à questão que me coloca, a renegociação dos megaprojetos decorre, a preocupação é legítima, não é? Tanto é que o estudo que eu apresentei começa a analisar sob o ponto de vista das promessas de todos os candidatos, não é? Todos os candidatos iniciaram essa narrativa de que haveriam de procurar renegociar os contratos em virtude de que estes contratos não estão a beneficiar, não é, diretamente as comunidades locais, sobretudo lá onde se encontram instalados ou a funcionar os projetos. Posso falar, como dizia, podemos incluir Topito, onde tem a Kenmar está a explorar, e muitas outras comunidades. Bem, uma questão prévia que posso também aqui levantar é a questão de que os donos dos dinheiros das multinacionais, assim como dos megaprojetos, a definição de megaprojeto podemos encontrar lá, tem uma definição dada pelo professor Castelo Branco, que define muito bem a questão do que é isso de megaprojeto, etc, etc. Mas não é isso que interessa. O que interessa é aquilo que está visível. O que acontece é que quando alguém quer investir, faz aquilo que se chama de avaliação dos riscos. Que risco corro de ir investir num determinado país? Por exemplo, ir investir
na Argentina, ir no Panamá, ir investir, vamos lá dizer assim, em outros países onde são propensos a conflitos. Okay? Então, aquele investidor vai fazer exatamente aquilo que é a avaliação prévia dos riscos. O investidor olha que tipo de risco? Os riscos políticos. Imaginemos que com a alteração do governo possa haver o novo governo que assumir o poder vir, não é, vir nacionalizar aquele investimento feito em razão de que tenha havido corrupção, tenha havido, ou o projeto, como é o caso, não está a responder às expectativas das comunidades ou do país. Então, analisa esta questão. Se houver alternância do poder, nós corremos o risco de haver nacionalizações, expropriações, etc, etc. Então, faz-se essa avaliação prévia, não é? E olha-se, por exemplo, Estado de Direito Democrático. Moçambique, por exemplo, realiza eleições regularmente. Moçambique tem instituições a funcionar normalmente. O que denota ser um país estável. Exatamente, a partida denota ser um país estável. Depois temos questões jurídicas. Qual tem sido a variação da lei, a alteração da lei? Aí existe uma estabilidade jurídica, legal, não é? Nós não teremos surpresas de termos uma lei hoje que beneficia e no dia seguinte não termos leis que beneficiam. Então, eles também verificam estas questões. Depois também fazem uma outra análise. Qual é? Uma análise fiscal. A questão da estabilidade fiscal. A possibilidade, qual é o imposto que é cobrado nesse país? A que imposto estaremos sujeitos ao investirmos num determinado país? Então, olhando para essa questão da base fiscal ou da base tributária, facilidade, por exemplo, de expatriamento de capitais. Facilidade de isenções em relação à questão de importação, não é? De importação de matérias-primas, de maquinaria, etc, etc. Qual é a facilidade que nós temos? Que poderemos ser concedidos ao investir naquele país. Exatamente, de isenções fiscais. Então, isto torna, por vezes, uma decisão muito difícil para os governos, no sentido de que tem que reduzir no máximo os impostos para que tenha um investimento no país. Então, consequentemente, o lucro também. Exatamente. Né? Então, há este problema que pode parecer que mal interpretado pelas pessoas, porque talvez essas isenções foram no sentido de incentivar investimentos no país. Então, é esta avaliação que se faz. Então, passando para estas questões prévias, que acho que foram vão ser úteis para a gente, para a análise. Não, mas são pertinentes, até porque está a fazer um esclarecimento sobre a forma como os investimentos são tidos, como os investidores olham para o país primeiro, e segundo, como eles depois tomam as decisões de vir investir nesse país. Portanto, eu creio que está num bom caminho. Exatamente. Então, olhando para isto, por exemplo, Moçambique alterou a lei de Minas e a lei de petróleo em 2014. E começaram a surgir vários projetos. E, olhando para este quadro jurídico moçambicano, encontramos várias, inclusive os próprios contratos, não é? Os próprios contratos que foram concedidos, por exemplo, para a bacia do Rovuma, etc, etc. Encontramos uma série de isenções que foram concedidos, de exportação de capitais. Podemos ver lá no meu trabalho, tem uma tabela que eu apresento que trata de várias isenções de exportação de capitais, etc, etc. Isso foi muito determinante para a atração desses projetos. Então, e também os próprios contratos, especificamente, estabelecem aquilo que são os grandes princípios. O princípio, por exemplo, de pacta sunt servanda. Tu tens um contrato, deve ser cumprido ponto por ponto. Não pode, ao longo da execução do contrato, apresentar novas condições de execução daquele contrato. Então, com base neste princípio, é muito difícil para o governo vir dizer que vai alterar os contratos, vai renegociar. Depois temos as cláusulas de congelamento. Doutor,
Eu peço para que não perca o fio, até porque é importante. Sim. Mas o doutor está a trazer um aspecto bastante importante. O princípio de pacta sunt servanda é um princípio basilar de todo o negócio. Sucede que, doutor, ao observar-se esse princípio, e este princípio significa impedimento de mexidas do contrato após a sua assinatura. O que também tornaria impossível a renegociação destes. O Presidente da República, portanto, está numa situação difícil de cumprimento daquilo que foi a sua promessa quando da tomada de posse. Bom, eu vou tomar uma decisão. Nós, os juristas, não gostamos de tomar uma decisão antes de esgotar os fundamentos. Depois vou poder tomar uma última posição, se é possível ou não. Sim. Então, bom, temos aquilo que são as cláusulas, essas cláusulas de congelamento são internacionalmente frozen clauses. As cláusulas de congelamento, no sentido de que aquele contrato, desde a sua celebração, na execução, assim como na sua cessação, está sujeito às cláusulas de congelamento. Nada mais poderá se mexer enquanto não houver, vamos lá dizer assim, não cessar naturalmente o contrato. Ok? Enquanto não for, vamos lá dizer assim, o contrato não cessar normalmente. Depois temos as garantias jurídicas e legais. Essas, inclusive, estão na lei, em que o Estado garante ao investidor que durante aquele período não vai haver alteração jurídica nem fiscal. Okay? Não haverá nenhuma mexida daquelas cláusulas mormente ao investimento. Ao investimento e tange as questões políticas e legais. Portanto, não haverá. Portanto, há uma mensagem de que a Assembleia da República, o governo não poderá propor, nem a Assembleia da República não poderá aprovar uma lei que venha alterar as condições. Mesmo que vier a aprovar uma lei, não poderá afetar o contrato em execução. Ok? E é com base nisso que nós podemos dizer que há um princípio de que os contratos serão garantidos que se execute até a sua cessação. Doutor, sobre esta temática, este aspecto que está a trazer, mormente a cláusula de congelamento, há uma questão que, de facto, tem trazido muita curiosidade. Eu falo também como moçambicano, embora jurista, eu perceba na íntegra o que está a dizer, são cláusulas que devem ser respeitadas, até porque o princípio da pacta sunt servanda prevê isto. Mas, doutor, a falta de publicidade destes contratos coloca o povo numa situação de desconhecimento do que efetivamente se aprovou. Eu creio que esta pode ser uma questão que poderá vir e ser respondida mesmo para a tela e depois responder numa oportunidade. Bom, também no âmbito dessas garantias, que, como dizia, no âmbito das garantias políticas e legais ou jurídicas, significa que durante este período não poderá haver nacionalizações, não poderá haver expropriações. E se, por acaso, por motivos de força maior, depois temos um conceito de motivos de força maior que não é vontade de um Presidente da República, isso não é motivo de força maior de um Presidente da República querer cumprir com um compromisso, vamos lá dizer, com a população. Esse não é motivo de força maior. Então, o que eu estou a dizer, se houver um motivo de força maior, talvez, mas a questão das nacionalizações, da expropriação ou da rescisão do contrato coloca o Estado numa situação de graves penalizações previstas exatamente nos próprios contratos. Doutor, não perca o fio, mas disse algo interessante. Não é motivo de força maior querer cumprir uma promessa ao seu povo, doutor? Acha que não é pertinente que um presidente, após ter feito uma promessa, querer cumprir esta promessa perante o seu povo?
É irrelevante uma promessa ao seu povo, doutor? Não digo que não digo que é irrelevante, tem que se encontrar outros mecanismos. Eu não estou a ver, nós conhecemos motivos de força maior, são cheias, sei lá, guerras, etc, etc. Isso são, mas estamos esperando um momento, estamos a viver um momento incerto, doutor. É motivo de força maior bastante ou não? Bom, é? Não. As manifestações, a destruição do país, doutor, por conta do custo de vida, por conta exatamente desta exploração desmedida e que não beneficia o povo, doutor. Agora, o que me coloca e forçarmos que haja um motivo de força maior levará a que o Estado pague graves penalizações perante os investidores, até ser levado aos tribunais de arbitragem, etc, etc, porque, efetivamente, esses contratos foram celebrados por pessoas competentes que estavam no exercício dos seus poderes investidos para aqueles cargos. Agora, invocar hoje que é motivo de força maior, tumultos e demais situações que estão a ocorrer, esse motivo não estou a ver, vamos lá, de bom agrado para aquilo que é as multinacionais ou os megaprojetos hoje dizer que não, vamos reduzir aquilo que são os direitos e deveres que foram assumidos mediante aqueles contratos. Eu não estou a ver neste momento termos que forçar, que existe um motivo de força maior. Duvido muito que seja facilmente aceite isso. Agora, eu posso perceber que pode haver um trabalho diplomático no sentido de que os próprios investidores perceberem que as condições já alteraram com o novo governo. Então, perceberem, não será por imposição legal, não será, vamos dizer, por imposição contratual que vamos ter esta situação dos megaprojetos renegociados. Como também é a questão, é o próprio nome de renegociar. Renegociar é apresentar, fazer uma outra negociação. Então, o que pode, talvez, a saída que podíamos ter era que estes projetos, talvez também nessa renegociação, também apresentassem, que possam vir a apresentar outras condições, ou alargar, essas são concessões, que talvez tem 10, 20, 30, tem um período determinado, talvez, ok, vamos aumentar o imposto que estamos a pagar, por hipótese, mas vamos apresentar outras condições. Não, então vamos alargar, em vez de 30 anos, vamos por 50 anos, em vez de 50 anos, vamos para 100 anos, para ver se a gente recupera aquela expectativa. Aqui temos expectativas do âmbito do investimento dos próprios donos do dinheiro que trouxeram para Moçambique. Portanto, não estou a ver que os investidores, do nada, com estas movimentações, com essas reivindicações que estão, eles vão dizer, não, o país é que se preparou mal. Não são eles que se prepararam mal. É por isso para dizer o quê? Que Moçambique não avaliou bem esses negócios. Não avaliou bem. Doutor, peço para que não perca o fio. Vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo. Vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo.
Boa noite. Estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Emílio Guambe é o nosso convidado, é advogado. Doutor Emílio Guambe, indo direto, estava a explicar sobre esta renegociação e as nuances do mesmo. Tem a palavra. Sim, bom, eu estava a dizer que, conforme dizia, em face dessas cláusulas contidas no contrato, nos contratos e na própria lei, a própria lei de petróleo, a lei de minas, etc., tem certas garantias que oferece aos investidores. Então, dificilmente vamos derrubar estas cláusulas, evocando que o povo moçambicano está a reivindicar que os contratos foram mal negociados e os contratos não beneficiam a Moçambique. Primeiro porque, como dizia, é que esses contratos para o investidor foram negociados por pessoas competentes, por pessoas que tinham poderes para investir e contratar e concluir, negociar e concluir os contratos. Por isso, dificilmente nós vamos ter espaço para que haja a renegociação dos contratos. O que pode haver é, na tal renegociação, se houver abertura pelos próprios investidores, o que poderá haver é que também os investidores vão se aproveitar dessa situação para, por exemplo, se for para o caso de dizer que vão pagar o IVA, vamos dizer, normal, que as outras empresas pagam, outros investidores pagam. Então, vamos dizer, não, teremos que alargar. Se tiverem que pagar um e outro imposto, se tivermos que entrar, por exemplo, Moçambique como, vamos lá dizer, parte desses investimentos, então haverá novas condições. Não digo que o contrato está totalmente fechado, não estão totalmente fechados. Há espaço para negociação, mas teremos, vamos lá dizer, novas imposições que também vão sair em benefício dos investidores. E no ponto do que o doutor diz, está a dizer que, a ter que se rever os contratos, dever-se-á ou haverão concessões. Exatamente. O Estado moçambicano terá que fazer concessões sobre alguns aspectos, mormente o IVA, mormente ao período, ao RPS, o RPC, ao alargamento do período de exploração. São alguns aspectos que podem ser revisados por forma a haver a tal propalada da renegociação. É exatamente nestes termos. Haver uma compensação, porque também os investidores vão querer ver-se compensados. Por exemplo, eles fizeram um investimento, vamos dizer assim, por 30 anos. É uma maquinaria, é pessoal, etc, etc. Então, talvez essa maquinaria terá que se reinvestir, terá que se substituir essa maquinaria. A tecnologia terá que se alterar, terá que investir, substituir, etc, etc. Então, também vão fazer a sua avaliação e ver se efetivamente é viável ou não. Mas também farão isso por verem que efetivamente não há condições para a prossecução dos projetos. Olha, vimos várias, vamos lá dizer assim, vimos várias minas a serem atacadas, a serem, vamos lá dizer, a serem vandalizadas, etc, etc. Isso também é um sinal, se não um sinal para eles se retirarem do país, porque um risco desse o estrangeiro não suporta. O investidor não suporta. Agora, nessas condições, nessas circunstâncias, de quem seria a responsabilidade? Bom, a responsabilidade é do Estado que não está a conseguir conter os seus cidadãos. Há espaço para indenizações? Sim, se eles abandonarem, porque esse fator não deriva do investidor. Mas também não deriva do... Mas o cidadão pertence a que Estado? O cidadão que está a protagonizar esses atos de vandalismo são de quem? Mas quem é o garante da tranquilidade pública? É o Estado. Está a falhar. O Estado está a falhar. Está a submeter dos seus deveres de garantir, porque efetivamente estas empresas tiveram, conforme eu dizia na são as tais seguranças políticas de que falou anteriormente. De que há condições e receberam garantias de que os seus projetos serão executados até o fim. Mas, doutor, uma questão não menos importante. Nós, como juristas, sabemos que toda cláusula, todo negócio abre espaço para adendas. Exato.
não é? Sim. Não seria o caso, talvez, de o Presidente da República estar a cogitar numa possível adenda? Sim, mas as adendas resultam de acordos, da tal renegociação. Exato. Sim, há espaço para adendas se essas propostas que tu levares para a mesa forem aceitas pela contraparte. Porque não é só, o Estado não há de ir neste processo com seu poder de império, com seu poder de execução unilateral. Não é? Está em termos igualitários. Exatamente, até em desvantagem, porque essas empresas têm garantias nas cláusulas de que esses contratos não serão, vamos lá dizer assim, não serão mexidos. Esses contratos vão ser executados desde a sua implementação, a sua instalação, até que cesse normalmente pelo período que foram celebrados. Então, pelo decurso do tempo. Exatamente. Então, ir hoje dizer que não, vamos alterar aquilo que dissemos ontem, penso eu que dependerá da recepção dessa mensagem, destas propostas, não é? Dos próprios investidores. Certo, doutor. Esta questão é um pouco espinhosa, até porque coloca em causa a palavra de um Presidente da República. A não ser possível renegociar, estará em incumprimento e será mais um político que veio, prometeu e não cumpriu. Bom, o meu colega doutor Daniel, o que deve, para os telespectadores, o que deve haver é que a partir de agora, nós não são só aqueles recursos que temos muito mais. O que é preciso é estancar-se indo para as propostas. O que é preciso é rever-se a legislação. Okay? A lei de Minas, a lei de investimento, a lei de petróleos, etc, etc. Podemos dar por perdido, mas há mais projetos que vêm por aí. O que é preciso é Sua Excelência Presidente da República, juntamente com o seu governo, muito rapidamente rever a legislação sobre investimento, sobre os recursos naturais. Para que doravante não caiamos nas mesmas situações, não é? Em que temos investimentos que depois julgamos que efetivamente não estamos a ter aquilo que devíamos ter. E acharmos que estamos, vamos dizer assim, a ser preterido algum direito em virtude de que esses investidores estão a levar o maior benefício do que o povo moçambicano. O doutor coloca-me numa situação de ter que fazer esta questão. Disse outrora que o investidor, ou anteriormente, que o investidor penalizaria ao Estado, porque parte-se do princípio que o Estado tem pessoas competentes para elaborar os contratos, ou, no mínimo, analisar, não é? Colocar lá cláusulas, aqueles que são os termos e condições, não é? Exato. Onde as partes poderiam analisar, concordando, assinava-se o contrato. Ao colocar isto nestes termos, ou nos termos em que o doutor coloca, põe em causa a competência das tais personalidades que fizeram parte dos contratos. Não faz sentido. Não faz sentido, se temos quadros competentes, elaborarem contratos que pretendem o seu povo. Bom, eu vou dizer uma coisa aqui, é a seguinte: os investidores têm uma capacidade de preparar pessoal, e é por isso que estou a dizer que em 2014, foi alterada a lei de Minas e a lei de Petróleos. E há de ver que das cláusulas, essas garantias fiscais, jurídicas, políticas, não estavam na legislação anterior. E vieram constar dessa lei. E há de ser, posso presumir que era uma preparação para que os outros investidores viessem cá. E também pode não ser por incompetência, mas por causa da fragilidade de Moçambique, vamos lá dizer assim, na carência de que nós temos que partir para a exploração dos nossos recursos para mudar a vida dos moçambicanos. Mas poderíamos não ter tido a melhor preparação, não que seja incompetência, não é? Porque, veja bem, eles têm experts nestas matérias, eles mandam experts, não que sejamos incompetentes. Agora, também podemos ter cedido nesta medida, no sentido de que queremos atrair o investimento. Ceder, doutor, sua terra, para que esta seja explorada
e não beneficia o teu povo. Não faz sentido, por exemplo, termos em Balama, a Montepuez ou em Montepuez, a Ruby Mining, e ao seu redor não tens nenhum hospital, não tens uma escola condigna, não tens residências para a população ao redor. Portanto, doutor, é um pouco discutível ou caricato o fato de dizermos que houve concessões. Até pode ter havido concessões, não é? Até pode ter havido concessões, mas as concessões, no meu ponto de vista, naturalmente, eu creio que ninguém, no seu juízo normal, não digo que os nossos juristas, os nossos colegas, na verdade, que estiveram à frente desses processos não sejam normais ou não estejam no seu juízo normal, mas não faz muito sentido que alguém assine um contrato que prejudique o seu povo. Ou esta pessoa não está para trabalhar em prol do seu povo, ou alguma coisa falhou, doutor. Bom, a sua colocação pode ser, tem várias interpretações, mas eu devo dizer que o que sucede é que a própria legislação de minas e de petróleo conduzem e dão essas garantias, ok? A atual legislação, a recentemente aprovada. Exatamente. E, causisticamente, contrato por contrato, vai-se acrescentando uma e outra coisa. Efetivamente, pode ter havido alguma fragilidade da nossa parte, ao por exemplo, não, vamos dizer assim, no âmbito do direito ambiental, etc., etc., há aquilo que chamamos de, vamos dizer assim, o estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental impõe que tu, quando vais implementar um projeto, faça a avaliação do impacto ambiental, faça o estudo de impacto ambiental, no sentido de ver a população abrangida por esse projeto e qual é a decisão, o que é que nós vamos fazer em relação a esta população que vai ser afetada. E nós temos que colocar, e a própria lei de petróleos e de minas impõe a justa indemnização, não é? Das populações que vão ser afetadas com um determinado projeto. Então, isso significa o quê? Significa que nós temos que levar aquela população, ir colocar, ok? Reassentar, colocar inclusive melhores condições do que tinham antes, ok? Isso implica o quê? Implicaria a construção de escolas, construção de hospitais, acesso à água, energia, habitação e todos os serviços sociais que são inerentes à sobrevivência de uma comunidade. Agora, essas falhas não vamos dizer que talvez sejam, vamos dizer assim, culpa ou do próprio contrato. Nós ouvimos com essas manifestações que, por exemplo, em Tupuíto, aquele mar tirou dinheiro para a construção de uma ponte e parou por aí. E nós sabemos que aquelas empresas têm responsabilidade social, não é? E essa responsabilidade social implica exatamente apoiar aquelas comunidades, criar emprego, isto, mas aquilo. Então, não quero eu acreditar que só seja o problema da lei, etc, etc. Também é preciso que tenhamos pessoas que efetivamente façam, não é, a devida fiscalização, a devida expensão para ver se efetivamente a nossa comunidade está devidamente acomodada, tem condições melhores do que onde foram retirados em virtude da implementação dos projetos. Bom, oxalá que efetivamente a fiscalização funcione em prol do povo. Mas também creio que uma das grandes fragilidades, doutor, temos visto em outros países, em outros quadrantes, que por vezes até imitamos algumas leis. Recentemente a Assembleia da República publicou um projeto, não é? Anteprojeto, que ainda carece de estudo, aprovação, para que fique projeto, etc. Aqueles passos subsequentes, onde estava a estudar uma possibilidade de criar uma lei contra o vandalismo, para que houvesse penalização de todo aquele que vandalizasse. Bom, é uma boa ideia, é positiva, é construtiva, vai dissuadir os vândalos de todo esse, aquele que, querendo manifestar, aproveite-se e vandalize coisa dos outros. Entretanto, neste processo de cópia de normas, eu acho que também poderíamos copiar, não sei,
não sei o que é que o doutor acha, é isto que eu gostaria que nos explicasse de forma jurídica, o porquê dos nossos contratos, ou esses contratos não serem públicos, doutor? Bom, os contratos de concessão é obrigatório a sua publicação, inclusive depois de serem visados pelo Tribunal Administrativo, devem ser publicados no site do Instituto, se for de petróleo, no Instituto de Petróleo, serem publicados no Instituto de Minas, serem publicados no site da própria empresa que vai, vamos lá dizer assim, a concessionária tem que publicar esses contratos. Bom, doutor, eu peço para que não perca o fio, entretanto, para além disso, estava eu a falar da questão da cópia de boas práticas, não é? Falei sobre o processo do anteprojeto do vandalismo, mas também temos visto em outros quadrantes a publicação destas normas, já havia dito, sobre a exploração, diz agora que sobre as minas, no nosso país isto não tem sido prático. Estava a explicar o doutor sobre isso, eu peço para que continue. Sim, o que eu estava a dizer é que os contratos devem ser publicados. Isso é de lei, devem ser publicados nos sites do Instituto de Petróleo, Instituto de Minas, etc. Deviam estar lá. Se não estão, então alguma coisa está a falhar. As próprias concessionárias também têm a obrigação de publicar esses contratos, porque, na verdade, impactam. Agora, o que eu estava a dizer é que, no âmbito do direito a constituir, se efetivamente Sua Excelência o Presidente Chapo está comprometido com esta causa, é preciso urgentemente constituir uma equipe de experts que vão trabalhar na revisão da lei de minas de petróleo e demais leis conexas, no sentido de reverter esta situação para os projetos que ainda estão a vir. Se efetivamente estão ainda a decorrer algumas negociações que não estão concluídas, devem ser suspensas até que haja aprovação urgente de uma norma que traz, de normas, não é, que regulam essas atividades, que venham a beneficiar o país. Isso deve ser uma das prioridades de Sua Excelência o Presidente, porque, senão, outra coisa, vamos continuar a celebrar contratos, não é? E eu dizia num outro canal que eu falava disso, é preciso que esses canais de grande, esses projetos de grande impacto sejam, pelo menos, haja envolvência da Assembleia da República, porque são os representantes, não só o governo, que é um grupo de pessoas designadas pelo Presidente da República. Deve haver espaço para que essas matérias sejam debatidas. Por exemplo, entregar uma bacia de Rovuma para aquelas multinacionais e termos esse tipo de resultados, pelo menos tivéssemos uma chancela da Assembleia da República. Até porque estamos a falar de bens dos moçambicanos. Exatamente. Dos minérios dos moçambicanos, dos recursos dos moçambicanos. E nós estamos só a falar disso. Temos também o problema das pescas, que também é outro barulho, que ninguém sabe o que rendimentos, o que dá o camarão, o peixe que tiram aqui de nós. Nós não sabemos disso, não é? Nós temos atum, temos telequadros, temos... E não beneficia o povo. Não sei até que ponto. Até que ponto? Essa é a sua preocupação de falta de publicação. Não sabemos qual é, eu pessoalmente não sei qual é o rendimento que nós temos nas pescas. Não está de direito democrático. Estes contratos deveriam ser debatidos para além da Assembleia da República, como também por juristas e experts nas televisões, em comentários, discutirem algumas cláusulas, havendo transparência. Portanto, o grande problema é esse que ultimamente se fala. Eu, por exemplo, hoje quando vinha para aqui vi uma reportagem por causa de alguém que acidentou, depois aquele senhor, a pessoa que acidentou, depois desapareceu. A população não entende que, por exemplo, uma esquadra não pode ficar com uma esquadra, até um posto no Boquiço, não pode ficar com alguém que nem tem condições de reclusão, de detenção dessa pessoa. Talvez tenham transferido para uma esquadra e não informam as pessoas. O que é preciso neste país é informação. As pessoas não podem guardar a informação sozinhas. É preciso partilhar, razão pela qual é
exige-se, por exemplo, a publicação desses contratos para maior transparência. Porque o que nos leva vamos lá dizer assim, a suspeições, vamos lá dizer assim, a desconfianças, é que tudo fica no segredo dos deuses. Tem que ser debatido, tem que ser trazido às auscultações públicas, a envolvência da sociedade civil, de políticos, etc, etc. E deve ser trazido à mesa para que o povo consiga ter conhecimento e também posicionar-se sobre aqueles bens. Doutor, sem querer lhe cortar, vou-lhe dar mesmo 1 minuto para últimas considerações. Bom, as últimas considerações seriam no sentido de que o presidente Chapo tem oportunidade de fazer diferente, não é? De fazer diferente no sentido de trazer aqui alterações à legislação, não é? Sobre os recursos naturais, da exploração dos recursos naturais. É preciso constituir uma equipe técnica, de experts, de toda multidisciplinar, que venha aconselhar-lhe no sentido de, não é, haver mudanças, haver alterações naquilo que é os benefícios do povo moçambicano. O povo moçambicano tem esperança no presidente Chapo. Então, nós precisamos de alguém que venha, precisamos de decisões, de leis que venham impactar na vida dos cidadãos. Dos moçambicanos. Precisamos que essas leis tenham... Eu sei, por exemplo, que essas leis de minas, de petróleo, etc, etc, privilegia que o trabalho manual no projeto seja realizado por locais, por cidadãos locais. Que se alargue isso um pouco mais, a administração, o procurement, etc, etc. Pode não ser engenheiros vamos lá dizer, nas plataformas, mas há pessoas, serventuário, etc, etc, pessoal da administração, da gestão, vamos lá, da compra disto, mas aquilo, que isso poderá abrir espaço para que mais moçambicanos sejam admitidos e mudem a sua renda. Muito obrigado, doutor. Até porque temos moçambicanos competentes, até porque já temos um número alargado de moçambicanos escolarizados. Estamos na fase final do nosso programa. Aliás, vamos agora terminar o nosso programa. Pode acompanhar-nos através das nossas plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, através do canal 450 do pacote Platina da TV Cabo. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. O nosso muito obrigado.